E aí, gente, qual que é a maior vantagem de vocês saberem isso? Olha, eu vejo que uma das maiores vantagens de você saber modelagem, você que é costureira, é que você consegue aumentar a sua produtividade e muito, por causa de 3 fatores principais. O primeiro deles é que é menos erro nas roupas. Porque quando você modela primeiro a peça ali no papel, se possível, eu falo se possível porque nem sempre você recebe para isso, daquela peça que você está fazendo. Às vezes ela é bem simples, e aí não compensa você fazer uma peça piloto primeiro, para depois testar uma peça só. Mas mesmo assim, não testando esse molde, você consegue prever os possíveis papos ou defeitinhos que vai dar naquela peça ali na hora da modelagem, modelando ali no papel. Então, isso já é um ganho de tempo, do que se a pessoa veste a roupa toda e depois você tem que desmanchar ela toda e refazer de novo porque não deu certo. Então, quando você entende de modelagem, quando você domina a modelagem de roupas femininas, você passa a ter menos ajustes nas peças, ter que desmanchar menos a peça sai da máquina quase pronta. Outro fator que contribui muito quando você domina a modelagem de roupas femininas, para você poder ganhar tempo e ter produtividade, é que você perde menos tempo na hora de cortar. Porque quando nós não temos a certeza de que aquele molde ali está certo, a gente fica com medo de cortar. Aí você olha do lado, não é assim? Aí você olha do outro, aí você vai lá, risca, aí depois vem aquele medo, você fala assim, ai meu Deus, vai dar errado. Nossa, será que eu vou estragar esse pano? E quando o tecido é do cliente? Aí que o medo é dobrado. Aí você fica naquela insegurança e aquele serviço ali que poderia ser mais rápido, ele se torna mais longo. Porque se você não domina a modelagem, automaticamente você vai ter medo na hora de cortar, porque você não sabe se vai dar certo. Então você fica nesse jogo de acerta e erra. E outra coisa que eu acho que é uma das coisas assim que me ajuda muito, é assim que eu trabalho hoje em dia, que é que quando você domina a modelagem, você tem a possibilidade de terceirizar a parte da costura. E foi uma desses starts que me fez assim abrir os olhos e falar, não, eu preciso aprender a modelar. Todos sabem, né? Todas vocês sabem que os alfaiates, eles têm uma fama de serem assim ótimos em acabamentos, que as costuras são impecáveis, e eu reconheço isso, acredito que isso é verdade mesmo, porque eu cresci e convivi com meu pai, e eu vi assim a perfeição e a preocupação dele em fazer aqueles pespontos impecáveis, aqueles acabamentos impecáveis, mas no quesito modelagem, no caso do meu pai, era tudo feito ali em cima do tecido. E aí, já crescida, já querendo ter o meu negócio de costura, viver da costura, eu me via muitas vezes fazendo a peça ali, costurando, aí daqui a pouco, aí eu tinha que sair para poder resolver um negócio no banco. Aí, o que que acontecia? Aquela produção ali parava. Aí chegava um cliente, eu tinha que parar para poder atender aquele cliente. Aí, o que acontecia? A produção ali ia e parava também. E aí, o que que acontece? O que que eu pensei? Eu falei assim, bom, o corte não tem como eu passar para alguém fazer para mim, mas eu posso aprender a fazer meus moldes, aprender a graduar, para poder ter uma padronização ali de tamanhos, de medidas. Eu cortando tudo, eu posso entregar para uma funcionária fazer. Eu posso contratar uma costureira, ou eu posso terceirizar, mandar para uma oficina de facção as peças já cortadas, porque aí eu vou ficar com a minha cabeça livre, sabendo que se eu estou resolvendo algo que é importante, aí se eu preciso sair para poder resolver alguma coisa, se eu preciso fazer uma viagem, eu sei que a minha produção não está parada. Alguém está fazendo isso. Aí você se pergunta, por que não, Thalita, terceirizar o corte e sim a costura? Por causa, né, daquilo que eu sempre falo com vocês. A costura, se você costura errado, você desmancha a costura de novo, não é? Na maioria dos casos. Mas, e se você corta errado? Tem jeito de cortar de novo, certo? Não. Então, é muito mais responsabilidade na hora do corte. Então, é por isso que eu digo para vocês que se você é de cidade pequena, assim como eu, não tem uma grande indústria, não faz tantas peças repetidas, é totalmente possível, mesmo assim, você ganhar dinheiro com a costura.
mas sabendo esse princípio básico que é a modelagem.